Olá pessoal, eu sou o professor João Simão, biólogo e professor de ciências, e nós vamos aqui responder ou explicar as questões do roteiro 6 dos 7º anos da Escola Estadual Cícero Usberti de Valentim Gentil. E por que eu gosto de enviar esses roteiros? Porque eu tenho a oportunidade, através dos roteiros, das questões, eu gravo essas videoaulas e aproveito para ensinar a matéria para vocês, tá? Então, na questão 1 e 2 está falando sobre vírus e bactérias, tá? Então eu já vou ensinar, eu vou englobar e já vou explicar para vocês. Antes disso, o roteiro 5, eu pedi para vocês elaborarem um gráfico da mortalidade infantil, né? E acabou sendo de 0 a 4 anos, para vocês começarem a entender o quanto de crianças vão a óbito, ou seja, morrem, que seriam óbitos evitáveis. Mas evitáveis por quê? Nós vamos começar a entender agora. Tem tudo a ver principalmente com micro-organismos, ou seja, parasitas, né? Que atacam, infectam aí as crianças, principalmente as crianças. Mas antes de tudo, como nós vamos começar a falar sobre vírus ou bactéria, como nós vamos começar a falar sem entender a palavra? Primeiro, vamos entender a palavra micro-organismo. Antigamente tinha um tracinho, micro, tracinho, organismo. Depois da concordância da língua portuguesa aí com vários países que falam a língua portuguesa e tal, né? Ficou micro-organismo. Tá? Eu dividi em duas partes, né? Seria aqui micro-organismo. Então, micro, pequeno, micro, nano. Pequeno é muito pequeno. Micro, eu só consigo enxergar através de quê? Microscópio. Então, eu preciso de ajuda para eu conseguir enxergar. Eu preciso da onde vem a palavra microscópio, porque aí eu consigo enxergar alguns micro-organismos. Aí nós temos o nano, que é muito menor. Aí é só com novas tecnologias, e aí vocês vão aprender mais para frente a entender o que é a nanotecnologia, tá? Nosso foco aqui agora é micro-organismo, tá? Micro-organismo, o que é um organismo? Organismo é algo organizado. No nosso caso, é um ser vivo organizado. Mesmo sendo unicelular, ou seja, contém uma célula só, ou pluricelular, que contém várias células. Mesmo sendo uma célula só, essa única célula é organizada, tá? E aí nós vamos passar para a parte de baixo para vocês entenderem por que é um ser vivo organizado. E agora nós vamos entender, eu coloquei uma comparação bem básica aqui entre vírus e bactérias. Claro que existem outros micro-organismos, né, até pluricelulares, mas nós vamos entender aqui comparando vírus e bactérias, tá? Então, ambos, tanto vírus quanto bactérias, são unicelulares, tá? E eles têm vida própria. Mas qual a diferença? Agora vamos começar a entender qual a diferença. O vírus é um micro-organismo que ele não se encaixa nem nos 5 grandes reinos dos seres vivos, porque ele nem é considerado por certas comunidades científicas como ser vivo. Ah, então, mas como é que ele sobrevive? Bom, vamos falar sobre ele. Ele sobrevive, ele tem, veja bem, comparado à bactéria, a bactéria é um ser unicelular, mas só que é uma célula completa, ou seja,
tem núcleo celular ou carioteca, onde fica as fitas de DNA, tem as organelas, tem a parede celular ou citoplasma, onde cada organela é responsável para um trabalho. Então é um organismo vivo completo, mesmo sendo unicelular. Ah, mas por que o vírus? Qual a diferença? Bom, o vírus, ele não é um ser completo. Ele tem fitas de RNA e ele depende, para sobreviver, para se multiplicar, ele depende de infectar, ou seja, de atacar as células do hospedeiro. Quem são os hospedeiros? Bom, são os outros seres vivos que ele usa para infectar. No caso do vírus, aí da gripe e do bendito, né? Do maledito coronavírus, né? Nós tivemos ebola, aí o formato. Tem vários formatos. O ebola, por exemplo, parecia aqui como se fosse um macarrãozinho. O Covid parece uma mamona, uma semente de mamona. Então cada um tem a sua morfologia em particular. Mas todos os vírus dependem de atacar, ou seja, ele infecta as células do hospedeiro e entra na célula, envolve o seu material genético com o material genético do hospedeiro, aí ele passa a comandar a célula do hospedeiro. Aí é onde ele consegue se multiplicar. Ah, mas se é unicelular e incompleto, então como é que ele faz isso? Bom, é por indução química. É por... que nem no caso do Covid-19. Então ele encaixa. É assim que os vírus funcionam, tá? Por indução química, eles encaixam quimicamente na célula do hospedeiro e invade. Ali ele começa a se multiplicar. Mas ele não se multiplica sozinho, ele precisa do material genético da célula do hospedeiro para ele se multiplicar. Tá? E assim que ele consegue sobreviver. Tá? Agora vamos falar um pouquinho, para a gente entender, vamos falar um pouquinho das bactérias. Então as bactérias têm do tipo coco, diplococo, que seria, elas andam em parzinhos, juntas. Tem do tipo bastão, que é os bastonetes, tem do tipo flagelada, que ela tem uma cauda, onde ela se locomove. E agora, qual é a grande diferença, além do sistema reprodutor, ou seja, como ela se reproduz? Voltando à reprodução, repetindo, a célula só se reproduz quando ela infecta o hospedeiro. Tá? A bactéria, ela precisa do hospedeiro para se multiplicar? Não, ela precisa do hospedeiro, dependendo da bactéria, ela precisa do hospedeiro para se alimentar, porque ela se multiplica sozinha. Mas como que ela se multiplica? Através da mitose. Mitose vocês vão aprender lá no primeiro ou segundo ano lá do ensino médio, tá? E que é mitose, é onde de uma célula, ela tendo condições, ou seja, ambiente, alimentação, de uma ela se transforma em duas. Bom, isso acontece com as nossas células também, todas as células do nosso corpo, tá? E as bactérias, elas quando infectam, quando são as infecciosas, tá? Ela infecta o hospedeiro. Então ela tem alimento, clima, umidade, então ela vai se multiplicando, tá? Mas agora, como eu estava falando da diferença, para as bactérias eu posso fazer um exame laboratorial e descobrir qual tipo de bactéria, são muitas, eu estou falando das infecciosas, calma que tem mais. Com um exame laboratorial,
o médico vai olhar o exame e vai saber exatamente qual antibiótico, qual remédio, o antibiótico que a pessoa deve tomar e por quanto tempo para poder eliminar a bactéria infecciosa, seja uma tuberculose, seja uma gonorreia, seja uma infecção na pele, tá? Então, para as bactérias existe o que? Existe antibióticos, tá? Agora, a diferença aí que vocês têm que entender, tem que ficar muito bem claro. Para o vírus, não existe antibiótico. Ah, mas por quê? Porque ele tem uma afinidade química, quando ele invade o hospedeiro, ele já adentra, ele já domina a célula do hospedeiro e nem o nosso sistema imunológico identifica tão rapidamente. Opa, chegou um invasor. Quando é a bactéria, chega, os nossos leucócitos entram em cena. Se conseguem eliminar, eliminam. Depois, se não conseguem, vem os linfócitos. Se não conseguem, bom, aí a infecção vai ganhando amplitude, aí nós precisamos de um médico para tomar um antibiótico para ajudar aqui o nosso sistema de defesa a combater as bactérias. Ah, mas então, por que então que os nossos leucócitos ou linfócitos não agem nos vírus? Porque quando ele infecta uma pessoa, rapidamente ele já penetra na célula do hospedeiro. Não dá tempo de o nosso sistema imunológico reconhecer. O nosso sistema imunológico passa pela nossa célula infectada e não ataca, porque é nossa célula. Mas o vírus está lá dentro, já está incubando, tem um período de incubação. Cada vírus tem sua particularidade. E qual é esse período de incubação? É a interação com o nosso material genético para ele começar a se reproduzir. Quando ele começa a se reproduzir, aí ele eclode as células infectadas e conforme milhões de novos vírus entram e começa a circular pelo nosso corpo, começa a infectar cada vez mais células do nosso corpo e assim pode levar aí até, dependendo do vírus, pode levar até a óbito, né? E tem vírus que tem ciclo, como por exemplo o vírus da gripe, é um ciclo aí de 7 dias, ele passou, acabou. Tem vírus como por exemplo a hepatite C, que ataca o fígado e se aloja, tem um tratamento para remediar, para inibir a sua proliferação, mas não cura. No mesmo caso que o HIV. Ele ataca justamente, ele tem afinidade química justamente pelas nossas células de defesa. Ah, mas tem remédio, mas tem remédio para isso? Não, calma. Não vai eliminar, vai inibir a proliferação, a sua reprodução. Por isso que tem os coquetéis, né, para anti-HIV, aí que prolonga um pouco a vida do soro positivo, né? Mas o vírus, ebola, por exemplo, quando houve o surto de ebola, o ebola começa aqui a destruir indiscriminadamente de dentro para fora o ser vivo, o ser humano, por exemplo, e a pessoa começa a se decompor de dentro para fora. De tanto que esse vírus, o ebola, é agressivo, dentre outros, né? Então, vírus. Como nós podemos lidar com os vírus, então? Por que eu pedi aquele gráfico para vocês? Por que seria evitáveis os óbitos? Porque com o vírus só vai funcionar a vacina. E aí onde nós vamos chegar? Essa aula vai longe. É aí onde nós vamos chegar. Por que a vacina? A vacina, ela é feita com uma parte genética retirada ou enfraquecida do próprio vírus, injetado na pessoa, vamos supor no ser humano, injetado no ser humano, onde vai despertar e vai haver um marcador genético
no nosso sistema de defesa, no nosso linfócitos e leucócitos, onde o primeiro que nos atingir, que nos infectar, o sistema de defesa já sabe quem é. Já vai lá e, através de fagocitose, vai lá e mata. Por isso que, no caso do vírus, a única coisa que funciona é a vacina. A vacina é fundamental. O que a vacina faz? A vacina simplesmente não vem aqui para matar o vírus. A vacina é um treinador. Ela vai treinar o nosso sistema imunológico para assim que esse invasor entrar, o nosso sistema de defesa já vai estar pronto, preparado para atacar. Ah, mas uma vacina só serve para tudo? Não. A vacina é específica. Tá? Por isso que ainda não temos está sendo desenvolvida, né? A da Covid-19, da Ebola também não, pelo que eu saiba, também não tem. Tem da gripe? Sim. Tem a tríplice valente, cachumba, varíola, sarampo? Tem. Tem contra a paralisia infantil? Tem. Então são vacinas que ao longo do tempo foram estudadas, desenvolvidas, e uma vez a pessoa sendo imunizada, ou seja, o próprio organismo da pessoa fica preparado para atacar cada vírus em específico, certo? Então, vacina não é um remédio contra, não é um remédio que vai lá matar o vírus. Vacina vai treinar o nosso sistema de defesa para identificar rapidamente o invasor, o vírus específico, para poder eliminá-lo com facilidade. Ou seja, vai ser identificado e já vai eliminar. Então, é para isso que servem as vacinas, e é por isso que as crianças têm que ser respeitado o período de vacinação. Tem várias vacinas que as crianças têm que tomar de acordo com a idade, né? Para quê? Para ficar imune. Para treinar o sistema de defesa quando a pessoa ser infectada, pronto. Nosso sistema de defesa vai lá e elimina rapidamente aquele tipo de vírus. É o que estão fazendo aí com a Covid-19. Tá? Estão tentando aí rapidamente desenvolver, mas não é fácil. Não é tão rápido assim. Tá? Então, repetindo, vacina é retirado parte do próprio vírus, é desenvolvido, é feita uma cultura, cultiva-se o próprio vírus para tirar parte, para fazer a vacina, para aplicar nas pessoas, para quê? Para ativar o sistema de defesa, certo? Então esse é o papel da vacina, para eliminar os vírus ou determinado vírus, tá? Agora a bactéria já é diferente, ela tem vida própria, como eu disse, ela não precisa do hospedeiro para se multiplicar. Ou seja, ela estando no hospedeiro, ela através de mitose, ela vai se dividindo e vai se alimentando daquela região onde ela infectou e vai aumentando. Se o nosso sistema de defesa, através de fagocitose, que vai lá e engloba, né, não consegue eliminar, aí sim nós temos que entrar com o antibiótico, que aí é um medicamento sintético que ajuda o nosso sistema de defesa a eliminar as bactérias, tá? Mas toda bactéria é infecciosa, nos faz mal? Não. Só uma pequena porção, tá? Porque tem bactérias, tem diversos tipos de bactérias. Por exemplo, para decomposição de materiais nas florestas, por exemplo, casca de árvore, resto de animais mortos, fezes de animais, precisa que haja a ação das bactérias. Mas só das bactérias? Não.
é um conjunto aí, é fungos e bactérias. Fungos sim, aí fungos nós temos ele unicelular, nós temos pluricelular, que são os cogumelos, e aí nós temos o reino fungi só para os fungos, tá? Mas só para vocês entenderem, tá? Então, com a ação de fungos e bactérias, aqui o bactéria eu estou dando exemplo porque unicelular vai ficar fácil, tá? Então, com a ação de fungos e bactérias, nós temos também os decompositores, tá? E aí as pessoas se enganam, tá? Eu pego lá fezes de animais para usar como adubo. Se eu pegar in natura, não vai funcionar. Eu tenho que deixar descansar para que tenha a ação de fungos e bactérias para se alimentar e decompor, transformar aquele dejeto em adubo para servir para as plantas novamente, tá? Então aqui eu dei esse exemplo e é a resposta aqui da questão número 1 e a número 2, tá? E também já estou falando como funciona as vacinas, tá? E interessante, pessoal, as coisas têm acontecido na ciência, tem 2 fatos que foi por acaso, né? A descoberta da penicilina, que é um antibiótico que foi usado por muito tempo, né? Que é um tipo de fungo que ataca as bactérias, que foi lá por acaso no laboratório que descobriram. E nós temos também, por acaso, tem no meu canal do YouTube, Louis Pasteur, já havia falado sobre um cientista que tinha já descoberto algo sobre aí a ativação da imunidade. Mas ninguém deu crédito, ficou por isso mesmo. Aí quem insistiu, quem persistiu? Então, Louis Pasteur, francês, quando ele disse que existia micro-organismos que nos infectavam os animais e levavam a óbito e matavam, a comunidade científica, os médicos todos riram dele. Demorou para ele provar que existiam micro-organismos e também ele conseguiu provar cientificamente que a vacina funciona, né? Funcionou e funciona e vai continuar funcionando, aí protegendo todos os seres vivos aí dos vírus. Então, tá entendido? Nós temos aqui, 3 questões de uma só vez eu estou explicando já as 3 questões, né? Micro-organismo, são micro-organismos, aí eu falei sobre o vírus, como ele funciona, como ele é, e que ele precisa para sobreviver e se multiplicar, e comparei com as bactérias. Tá? Mas também as bactérias é somente uma parte que é agressiva, né? Repetindo. Tá? A maior parte delas é benéfica, ou seja, não faz mal nenhum para a gente, só algumas são as vilãs, né? Mas para isso, para todas, nós temos aí, já foi desenvolvido o quê? Um medicamento, quando o organismo não consegue eliminar, nosso sistema de defesa não consegue eliminar, então nós podemos usar aí um medicamento já certo para ajudar o nosso sistema de defesa a eliminar, no caso da infecção por bactérias. Tudo bem? Agora, pessoal, nós estamos aqui, roteiro 6. O roteiro 7 está um pouquinho polêmico, porque se eu pedir para vocês responderem na apostila de tal página a tal página, como é que eu vou conferir quando vocês forem devolver o roteiro? Ainda não sei. Talvez a gente muda aí o esquema das questões, mas para isso eu vou falar com a minha superior, com a minha coordenadora, para ver como é que vai ser feito isso. Porque se eu pedir para vocês responder,
Ó, responda a página 15, 16, 17 do caderno do aluno de ciências. Quando for para entregar o roteiro, e aí? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conferir? Né? Eu particularmente acho interessante as questões, eu que elaboro as questões do roteiro, porque assim eu tenho a oportunidade de explicar em detalhes a matéria e vocês respondem, pode responder, grampear junto com o roteiro e me devolver. E aí eu faço a formulação das notas aqui para vocês, tá? E por mim, a apostila ficaria aí dia 8 de agosto, provavelmente voltaremos às aulas, né? Aí poderia conferir, reconferir as respostas que vocês fizeram aí na apostila, repassar para ver se está tudo ok, tudo certo, dar um visto e já servir como um trabalho. Mas quanto a isso, não sei, vou falar com a minha coordenadora para ver como nós vamos continuar, aí porque está tudo muito novo, é o novo normal, né? Tá bom, se ficou alguma coisa na próxima videoaula eu acrescento, tá? Um abraço a todos e até a próxima.